Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de dezembro. Ministro Edson Fachin suspende resolução do governo federal que zerou imposto de importação de armas. Decisão liminar deve passar por referendo na próxima sessão do plenário virtual da Corte. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. STF confirma validade de lei estadual que criou carreira de ferroviário do metrô de Fortaleza. Supremo decide que proibição de cobrança de taxas por instituições financeiras em Pernambuco é inconstitucional. Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprova a criação do Comitê dos Juizados Especiais. O ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, suspendeu a resolução do governo federal que, na semana passada, baixou de 20% para zero a alíquota de importação de revólveres e pistolas. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A ação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro e questiona a resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior, que zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas. A isenção tinha sido definida na semana passada e entraria em vigor no dia 1º de janeiro. O argumento do PSB é de que, com a redução da alíquota, antes fixada em 20%, a redução estimada dos preços dessas armas pode chegar a 40% do preço atual, o que eventualmente acarretará mais armas de fogo em circulação. O ministro Edson Fachin, relator da ação, acolheu o pedido do PSB. Para Fachin, o risco de aumento da quantidade de armas, motivado por fatores de ordem econômica, é suficiente para suspender a resolução do governo federal. Com isso, fica mantido o índice de importação atual. O ministro pediu ainda que o assunto seja julgado na próxima sessão do plenário virtual, que começa na sexta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, manteve a validade de lei de Guarulhos, que converteu cerca de 20 mil servidores seletistas concursados em estatutários. Fux atendeu o pedido do município paulista para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que julgou a lei municipal inconstitucional. O presidente da Corte lembrou que, em casos semelhantes, o Supremo tem considerado inválida apenas a transposição de regimes de servidores seletistas que não foram aprovados em concurso público. E em julgamento no plenário virtual, o STF declarou a inconstitucionalidade de artigos do Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco que proibiam instituições financeiras de cobrar taxas. Mais detalhes com a repórter Fernanda Porto. Tarifa de abertura de crédito ou confecção de cadastros eram proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco. A lei, que entrou em vigor no ano passado, proibia a cobrança de qualquer taxa que caracterizasse despesa acessória. A lei pernambucana também garantia aos consumidores com veículos segurados o direito de escolher oficinas mecânicas para a cobertura de danos, direito que se estendia a veículos terceiros envolvidos no sinistro. Mas a Confederação Nacional do Sistema Financeiro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade da lei. Ao julgar o caso, o relator, ministro Gilmar Mendes, ressaltou que somente a União tem competência para legislar sobre política de crédito e fiscalizar operações financeiras. O relator destacou ainda que a matéria é disciplinada por lei federal, que atribui ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional a legitimidade para editar normas que disciplinam operações de crédito. E, portanto, estados não podem aplicar regras em sentido contrário. Já com relação aos artigos que tratavam sobre a escolha de oficinas para conserto de carros segurados, o ministro pontuou que também é competência da União definir as regras. Por isso, o relator julgou que os artigos questionados da lei de Pernambuco são inconstitucionais, entendimento seguido pela maioria do colegiado. O único voto vencido foi o do ministro Edson Fachin. Ele avaliou que o assunto se trata de direito do consumidor e, por isso, o Estado teria liberdade para tratar sobre o tema. Também em julgamento no plenário virtual, por unanimidade, os ministros do Supremo confirmaram a validade de lei estadual que criou a carreira de ferroviário do metrô de Fortaleza.
A norma de 2006 foi questionada no STF pelo então Partido da República, hoje Partido Liberal, que alegava usurpação das competências da União para legislar sobre o direito do trabalho e sobre condições para o exercício das profissões. Para a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, a lei estadual que instituiu a carreira não apresenta qualquer ofensa a dispositivos constitucionais. O Conselho Nacional de Justiça prepara 2 estudos sobre o contencioso tributário brasileiro. Quem explica para a gente é a repórter Viviane Novaes. O contencioso tributário são conflitos entre o contribuinte e a Fazenda Nacional, que envolvem impostos, taxas e contribuições. Um dos estudos do CNJ é sobre os processos administrativos que questionam a fiscalização dos governos e o pagamento de tributos. Este trabalho está sendo feito em parceria com a Receita Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O outro estudo do CNJ é um diagnóstico do contencioso tributário na Justiça brasileira. O levantamento vai ser feito na Fazenda Municipal, Estadual e Federal, em 7 estados e também no Distrito Federal. Os 2 estudos vão ajudar o CNJ a elaborar um anteprojeto de lei sobre a reforma do processo administrativo tributário e do processo judicial tributário. Com a propositura de um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional para a criação de um Código de Processo Tributário Brasileiro, de forma a concatenar, harmonizar, alinhar e coordenar o contencioso tributário administrativo e o contencioso tributário judicial. Ainda com notícias do CNJ, o Conselho aprovou a criação do Comitê Nacional dos Juizados Especiais. Ele será responsável por estimular e supervisionar em caráter permanente iniciativas voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional do sistema dos juizados especiais. A decisão foi tomada durante sessão virtual. O Comitê Nacional dos Juizados Especiais é resultado de um grupo de trabalho instituído em 2019. O CONAGE será formado por um conselheiro do CNJ que coordenará juízes auxiliares da presidência do Conselho e da Corregedoria Nacional e juízes titulares de juizados especiais de todos os ramos. O mandato será de 2 anos, admitindo uma recondução. O comitê deve estimular, identificar e divulgar boas práticas que contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional. O colegiado também vai propor ao CNJ a adoção de outras iniciativas necessárias ao aperfeiçoamento do trabalho dessas unidades, inclusive para a otimização de rotinas processuais. A composição desse comitê, ela é plurima e com indicação de alguns órgãos. Então, até por isso, eu entendo que a sua efetiva criação deverá ocorrer no início do próximo ano, porque inicialmente foi aprovada a resolução pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, agora cabe ao presidente indicar o conselheiro que irá realizar a coordenação do comitê e, a partir de então, se iniciar esse processo de indicação para as demais vagas, do comitê. Com o objetivo de alcançar os melhores especialistas na área de tecnologia, o Conselho Nacional de Justiça promoveu o primeiro ciclo de inovação colaborativa CNJ Inova. Mais de 500 profissionais de diferentes áreas do conhecimento se inscreveram no processo de seleção. E os projetos escolhidos, você confere na reportagem. Às vezes, aquela solução tão esperada para facilitar a rotina de trabalho no computador está em um clique. Uma solução aparentemente simples, mas que pode exigir uma equipe inteira de especialistas por trás, profissionais aptos a elaborar os códigos certos para diferentes necessidades. E pensando em alcançar os melhores especialistas da área, o Conselho Nacional de Justiça promoveu o primeiro ciclo de inovação colaborativa CNJ Inova. O objetivo, premiar equipes que conseguissem soluções tecnológicas para 2 desafios: alcançar mais rapidez no processamento de demandas e processos e identificar inconsistência de dados nos sistemas dos tribunais. Mais de 500 profissionais de diferentes áreas do conhecimento se inscreveram na maratona.
Os vencedores foram anunciados em um evento feito por videoconferência pelo CNJ. O projeto EITA, Mais que Dados, Informação Estratégica, venceu o desafio 1 para processamento de demandas de forma mais rápida. O grupo, formado por 6 pessoas, contou com a participação de profissionais da área da tecnologia e ainda um juiz. Tivemos a oportunidade também de ter um juiz na equipe, que é o Dr. Faustino. Então, isso nos ajudou bastante, né, nessa questão do conhecimento do negócio, né, do que é que o gestor de uma unidade precisa enxergar. Então, acho que isso também trouxe aliado à experiência de cada um nas áreas de inteligência artificial, nas áreas de mineração de processo, de BI, né, que já temos profissionais de BI na equipe. Então, tudo isso aliado permitiu a gente ter realmente uma solução com esse diferencial. Já a equipe Faxina Jude, formada por 4 profissionais de tecnologia e estatística, venceu o desafio 2 para identificar e corrigir erros em cadastramento de dados. Inconsistência, na verdade, é uma coisa que é viva, né? Ela é dinâmica, ela vai evoluindo com o tempo. Então, mais importante do que corrigir todos é conseguir monitorar e conseguir atacar os problemas rápido. Eu acho que essa ferramenta ela vai servir bastante para isso. Por enquanto, a gente mapeou mais de 20 já inconsistências possíveis, com algumas soluções já automatizadas. Então, 75% dos processos que a gente analisou tinha alguma coisa já para corrigir automaticamente. E a gente espera que mais inconsistências sejam mapeadas e implementadas, né? A plataforma ela vai permitir que mais coisas sejam implementadas para criar esse fluxo de correção. Com os resultados, o Conselho Nacional de Justiça afirma que nos próximos dias dará início à execução dos projetos. Foram premiados, então, duas equipes, um em cada desafio. E, independente disso, também nós podemos utilizar as outras soluções. Foram soluções todas muito, muito interessantes, muito inovadoras, criativas e muito úteis também para a nossa base DataJude, que é essa base centralizada de metadados processuais. E já vamos começar a instalar essas 2 soluções dentro do CNJ para que a gente consiga fazer um melhor aproveitamento dessa base de dados nacional centralizada, que é o DataJude. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza nova ferramenta para consulta pública de processos. Voltamos já. A Constituição Federal é a base, é a mola mestra do Estado Democrático de Direito, que tem como estrutura o princípio da dignidade da pessoa humana, bases e princípios que regem a Constituição. Dito isto, é preciso anotar que a Constituição é fundamental, é estruturante para o nosso país. A Constituição deve ser observada, cumprida e respeitada. Já está disponível a consulta pública unificada de processos da Justiça Eleitoral. Pelos sites do TSE e dos TREs, os interessados podem acessar número, nomes das partes, movimentação processual, sentenças, votos e acordos por meio de uma ferramenta virtual que permite o acesso aos processos públicos autuados no processo judicial eletrônico, o PJE. Uma novidade é que os campos de consulta foram simplificados para o usuário. A nova plataforma dispõe de um filtro para apuração de acordo com o órgão julgador. O resultado das pesquisas traz nos processos abas indicativas para as 3 instâncias da Justiça Eleitoral. Tudo para facilitar os movimentos processuais entre o TSE, os TREs e as zonas eleitorais. E no primeiro dia do Encontro Nacional do Colégio de Juristas Permanentes da Justiça Eleitoral, mais de 20 pessoas receberam a medalha Célio Silva. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, estava entre os homenageados pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral. Ao receber a medalha Célio Silva, o ministro ressaltou a importância dos juristas permanentes. Nós contamos com o trabalho de alta qualidade que na Justiça Eleitoral, aqui no Tribunal Superior Eleitoral e também no âmbito dos estados, os juristas dedicados especificamente à Justiça Eleitoral prestam a todos nós. O presidente do TSE também falou sobre o desafio de organizar eleições durante uma pandemia e elogiou mais uma vez os juízes eleitorais. Juízes como devem ser os bons juízes de futebol,
funciona tão bem que ninguém nem repara que o serviço é bem prestado e entregue a tempo e a hora. Durante a tarde, também foi lançado o volume 2 da revista de jurisprudência do COPED. A edição homenageia o ministro Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro lembrou a importância do rodízio de magistrados na Justiça Eleitoral e parabenizou o ministro Barroso pela condução das eleições municipais 2020. A Justiça Eleitoral adaptou-se, no momento de eleição, e aqui no meu discurso eu desenvolvo isso mais uma vez, mas já antecipei os registros e os elogios à capacidade da Justiça Eleitoral em trazer a democracia e a renovação necessária dos mandatos políticos a tempo e a hora, sem necessidade de prorrogação de mandatos, sem necessidade de não se ter eleições, o que isso, sem dúvida nenhuma, abriria um precedente muito ruim para o nosso país. E isso tudo foi resolvido com bastante paciência e sabedoria. E no Tribunal Superior do Trabalho, um metalúrgico que passou 10 meses trabalhando no exterior teve o pedido de adicional de transferência recusado. O metalúrgico da Mercedes-Benz do Brasil foi transferido para os Estados Unidos em 2 ocasiões, em 2005 e em 2007, totalizando 10 meses fora do Brasil. Na reclamação trabalhista, o empregado contou que durante os 2 períodos ele não recebeu o adicional de transferência de 25% sobre o salário, como prevê o artigo 469 da CLT. A empresa alegou que o adicional não era devido, pois não houve mudança de domicílio e a família do empregado permaneceu no Brasil. Ao julgar o caso, o juízo de primeiro grau aceitou o pedido do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a decisão. O TRT entendeu que, embora a família do metalúrgico tenha permanecido no Brasil, isso não altera a conclusão de que houve alteração de domicílio. A Mercedes-Benz recorreu da decisão e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, explicou que o domicílio é o lugar em que a pessoa estabelece a sua residência, o que não aconteceu no caso. O ministro destacou ainda que houve pagamento de ajuda de custo semanal e diárias, o que confirma que não houve intenção da empresa em transferir o metalúrgico. A decisão foi unânime. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, negou recurso de Conselho Regional de Química e manteve o entendimento de que responsáveis técnicos por cervejaria não precisam ter registro na autarquia. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ressaltou que os produtores de cervejas podem contratar engenheiros agrônomos como responsáveis técnicos por suas atividades e que não é exigido registro ou contratação de profissional inscrito no Conselho de Química. O Conselho Regional de Química do Distrito Federal defendia a obrigatoriedade, alegando que se trata de uma indústria da área química, já que para a venda das cervejas com a devida qualidade e segurança, garantida a partir de análises químicas, é fundamental a atuação dos profissionais da área. Mas o colegiado destacou que a exigência de registro pela atividade básica exercida pela empresa prevista em lei já é executada pela cervejaria, no caso porque ela tem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme Instrução Normativa 17 de 2015. De acordo com o relator desembargador federal Hércules Fajoses, é o Ministério que regulamenta as exigências técnicas para fiscalizar as atividades exercidas pela cervejaria. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região também negou recurso da Norte Energia e manteve decisão do IBAMA que reduziu vazão de água utilizada na produção de energia elétrica na usina de Belo Monte. Uma decisão administrativa do IBAMA que protege a vida aquática e populações tradicionais do Rio Xingu segue em vigor graças ao trabalho da AGU. Um ato do presidente do Instituto suspendeu o chamado hidrograma de consenso da usina hidrelétrica de Belo Monte. A medida do IBAMA visa liberar mais água ao longo do Rio Xingu, mas para a Norte Energia, responsável pela operação da usina, houve diminuição da vazão de água utilizada na produção de energia elétrica. A empresa entrou com um mandado de segurança questionando o ato. Alegou prejuízos econômicos e risco para o licenciamento ambiental da usina. Em defesa do IBAMA, a AGU argumentou que a liberação de maior quantidade de água é necessária para diminuir os impactos ambientais do empreendimento.
Segundo os procuradores federais, a área sofreu expressiva perda de biodiversidade. A AGU pontuou também que o IBAMA possui o legítimo poder de polícia para tomar a medida e proteger a sociedade e o meio ambiente. Essa decisão administrativa do IBAMA de alterar o hidrograma teve justamente o objetivo de liberar mais água para o rio nessas vazões críticas, com o objetivo de assegurar o acesso à água às populações tradicionais e também de proteger a vida aquática, que estaria prejudicada se não tivesse a liberação dessa água ao longo do trecho do rio. O TRF1 acolheu os argumentos da AGU e negou o recurso da Norte Energia. Ainda na pauta ambiental, o Judiciário Mato-Grossense realizou neste mês o 5º encontro de sustentabilidade. O debate virtual contou com a presença de autoridades do Estado e também do Conselho Nacional de Justiça. O 5º encontro de sustentabilidade debateu os desafios da Agenda 2030, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e também os avanços da Meta 9 do CNJ, que integra a Agenda 2030 ao Judiciário. O evento foi transmitido virtualmente pela plataforma Webex e transmitido pelo YouTube do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós temos conseguido desenvolver essas agendas do CNJ e com muita presteza, muita dedicação, né? A própria Agenda 2030 e o Laboratório de Inovação, que está por conta da conselheira Tia Tereza, nós conseguimos dar um avanço grande. Hoje nós temos no nosso tribunal o núcleo de inovação. A Agenda 2030 é uma agenda da ONU, é uma agenda que é um plano global para que nós possamos atingir em 2030 um mundo melhor para todos os povos e as nações. Foi uma agenda que a ONU aprovou através da resolução 72/279 em 2018. Essa agenda ela foi adotada por 193 países, dentre eles o Brasil. O trabalho e movimento do Poder Judiciário de Mato Grosso para alcançar a Meta 9 já deu bons frutos. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso apresentou em relação à Meta 9 o ODS número 1, Erradicação da Pobreza, um projeto muito interessante, um projeto único, nenhum outro tribunal apresentou esse mesmo projeto, falando a respeito da questão da adoção, como melhorar os dados referentes à adoção para diminuir o período, né, até que fosse possível a efetivação da adoção, que é um projeto extremamente humanitário e que mostra a preocupação da justiça com as crianças, né, e as crianças são sempre prioridade absoluta. Por isso, gostaria de parabenizá-los, um trabalho maravilhoso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Além da Agenda 2030, o encontro também debateu outros temas importantes, como as queimadas no Pantanal, inovação e sustentabilidade. No Superior Tribunal de Justiça, o projeto Fale com o Presidente encerrou as atividades do ano com mais um encontro com os cidadãos. Após o 3º encontro do projeto Fale com o Presidente, a sensação é de dever cumprido. Os cidadãos têm sido atendidos com muita atenção e dedicação em cada situação trazida. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, junto à direção e secretários do tribunal, tem dado encaminhamento a todas as demandas apresentadas. É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Os seus questionamentos serão reavaliados e aquilo que for possível será atendido. Ficamos felizes porque estamos de mãos dadas com o cidadão e com a cidadã brasileira. O tribunal é do cidadão, o tribunal é da cidadania e nós somos apenas executores dessas pretensões. Cerca de 30 pessoas já foram recebidas no gabinete da presidência desde o início do projeto. Após os encontros mensais, servidores já foram nomeados, sugestões para melhorias do judiciário foram encaminhadas para os órgãos competentes e a população teve dúvidas de várias naturezas esclarecidas nas reuniões. Os participantes têm vindo de todo o Brasil e esperam que a iniciativa se espalhe pelo país. É uma atitude muito importante e a gente espera que isso seja levado também para os demais estados, né? Porque a gente percebe que
Com isso, a gente vê que o povo pode chegar até o judiciário e trazer suas demandas e trazer suas necessidades. Harumi e Maicon vieram trazer sugestões. Eles se sentiram honrados com a oportunidade de terem uma chance efetiva para apresentar propostas de melhorias legislativas e para o funcionamento de órgãos da administração pública. A gente não tem isso em nenhum outro tribunal, nem de primeira nem de segunda instância. Então, ter uma oportunidade dessa no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal da Cidadania, né, é muito bom para mim. Eu sou de Paraíso do Tocantins, estado do Tocantins, e eu tive conhecimento desse projeto, certo? Achei muito interessante participar, esse espaço aberto à sociedade, né, que tem muito a colaborar com a justiça brasileira. Os encontros têm resgatado na população a confiança no Poder Judiciário. Os participantes contam que a quebra da ideia de uma justiça inatingível fortalece a certeza de que a cidadania está sendo respeitada. Eu nunca imaginei falar diretamente com o presidente. Eu acho uma iniciativa sensacional. Me sinto exercendo meu papel de cidadão, né? Falando com o representante da justiça diretamente, sem... Acho que desfaz aquela imagem de uma superioridade inalcançável, assim, que tem esse tipo de cargo que tem para a sociedade. É um projeto que valoriza o cidadão brasileiro, né? Acima de tudo. O STJ ele é o Tribunal da Cidadania, né? Então, essa causa é uma causa que vale a pena ser abraçada. É o povo participando do Poder Judiciário. No Tribunal da Cidadania, sempre eu afirmo, nós somos apenas inquilinos do poder, proprietário do poder é o cidadão. O projeto agora vai ser interrompido pelo recesso judiciário, mas as audiências vão ser retomadas em fevereiro. Quem quiser participar é só enviar um e-mail com a solicitação para falecomppresidente@stj.jus.br. E Mariana Xavier já está aqui comigo para adiantar qual é o tema da pauta do dia de hoje. Boa noite, dona Mariana. Tudo bem, William? Boa noite. Hoje e as novidades? Pois é, hoje teve uma pane aí logo cedo na internet. O Google, simplesmente só o Google, parou aí de funcionar. Gmail, Google Drive, YouTube, aí o pessoal foi à loucura, né? Então esse é o tema aí mais pesquisado de hoje, que a gente vai explicar já já por que isso aconteceu e quais são os cuidados que a gente deve tomar com todas essas nossas informações nos aplicativos e-mail, Google Drive, por aí vai. Muito bem. Eu te encontro amanhã. Uma boa noite para você. Até lá.